tá bom. Qualquer Baixa mais. Tudo bem. Bom dia, meus amigos e amigas. Bom dia, meus irmãos e irmãs. Estamos aqui ao vivo e a cores pela web rádio Estação da Luz, agora também pelo Facebook. E nós estamos agora na segunda-feira de manhã com o seu Amadeu Ferreira no programa Nos Domínios da Mediunidade. E a web rádio Estação da Luz, como todo mundo já sabe, é a rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a web rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e, lógico, do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. Como hoje é segunda-feira, e a gente vai agora imitar o nosso querido poeta, porque hoje é segunda, né? Porque ele perguntou porque hoje é sábado. Então, porque hoje é segunda, porque, além de tudo, tem o programa Nos Domínios da Mediunidade, sempre a partir das 8 horas da manhã, com o seu Amadeu Ferreira. Senhor Amadeu, o senhor está aí de prontidão dentro do carro? Bom dia. Bom dia, Tavares. Bom dia a você, meus irmãos e irmãs, que nos acompanham aí através da web rádio Estação da Luz no Facebook. É verdade, hoje meu estudo é diferente. Eu estou dentro do carro, é porque eu estou no estacionamento, né? Mas tudo sob controle, graças a Deus. Maravilha. Então, senhor Amadeu, eu vou pedir para o senhor fazer a prece. Eu vou ler aqui a mensagem preparatória. Ela vai estar no livro. Deixa eu tirar aqui, Jesus. Vai estar no livro Caminho Espírita, a Jornada do Bom Combate. O item 70, Prodígios da Fé. Esquecer agravos, apagar injúrias, desprender-se das posses materiais em benefício de outro, reconhecer as próprias fraquezas, praticar a humildade, abençoar os que te ferem, amar os adversários, orar pelos que nos perseguem e caluniam, convertedores em bênçãos, aceitar as provações da vida com paciência e bom ânimo, transformar os golpes do mal em oportunidade para fazer o bem, servir ao próximo em qualquer circunstância, jamais duvidar da presença de Deus. Semelhantes atitudes são prodígios da fé. Busquemos sustentá-la com todo o nosso coração, recordando as palavras do Mestre a cada enfermo que o seu divino amor levantara e restaurava nos caminhos do mundo. A tua fé te curou. Albino Teixeira, Prodígios da Fé, do livro Caminho Espírita, pela psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier, o nosso Francisco de Paula Cândido. Senhor Amadeu, preparei o terreno para o senhor fazer a prece. Eu não, Chico, né? A mensagem foi dele com do Albino Teixeira. Vamos aproveitar a deixa dos queridos irmãos Albino Teixeira e Chico Xavier para trabalhar a nossa fé. E com essa fé nós nos elevamos em pensamentos a Deus, nosso Pai, o amado Mestre Irmão Jesus, que interceda junto ao nosso Pai, que nos cubra com a sua misericórdia, que seus mensageiros do amor possam ouvir as nossas rogativas, transformando-as em remédios para as nossas doenças do corpo e da alma, e soluções para os nossos graves problemas do corpo e do espírito, iluminando a nossa caminhada, e com absoluta certeza, bastante difícil, mas que com fé, esperança, acreditando na misericórdia de Deus nosso Pai, todos esses óbitos serão vencidos, eu diria até que com galhardia. Protege-nos, Pai misericordioso, nesta manhã e sempre, mas hoje dá-nos a sabedoria e os meios necessários para nos incumbirmos das atribuições que nos competem, e que possamos chegar aos nossos irmãos, levando o lenitivo, o esclarecimento,
lhes proporcionando os meios necessários para superar as suas dificuldades do corpo e da alma. E assim seja. Que Deus, na sua infinita bondade, nos cubra de bênção e paz. E o amado Mestre Jesus, seja sempre conosco, amado irmão. Hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus, seu Amadeu. E nós pensamos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, do nosso querido Allan Kardec. Não que o Evangelho e as coisas sejam deles, bem claro. A doutrina é dos Espíritos, por consequentemente é de Jesus e consequentemente é de Deus. E nós vamos aqui no capítulo 10, no item 11, que traz como chancela: não julgueis para não serem julgados. Atira a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E aí nós vamos lá para Mateus, capítulo 7, versículo de 1 a 2. E capítulo 7 é o último capítulo do Sermão do Monte, que é 5, 6 e 7. E Jesus fala assim: não julgueis, a fim de não seres julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado aos outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida que vos tenha servido para com os outros. E aí, seu Amadeu? Como a gente não É verdade, conseguir... Tavares. Como é que a gente não consegue julgar os outros se a gente está olhando necessariamente sempre para os outros com olhares de julgamentos? É verdade, Tavares. Geralmente a gente quer que as pessoas sejam como a gente quer e não como elas são. Você lembra que ontem à noite nós comentávamos sobre isso? O grupo todos que fizemos aquele programa muitíssimo bom, Pinga Fogo, você criou, muito bem inspirado. E aí a gente quer sempre que as pessoas sejam como a gente quer. E aí vem os julgamentos. Uma das passagens do Evangelho que talvez seja a mais lida e a mais comentada é a questão da mulher adúltera, que dá aquela passagem que Jesus nos orienta, que atira a primeira pedra quem não tiver pecado. Ora, mas quem de nós não errou, quem de nós não comete erros? E com que autoridade a gente pode julgar os outros? Se o próprio Evangelho nos diz aí, nesse texto que você acaba de ler, que nós seremos julgados de conformidade com o julgamento que fizermos. Mas isso nem sempre está na mente das pessoas. É muito fácil você apresentar defeito dos outros e esquecer os seus. E é o que geralmente acontece. A gente faz julgamento de conformidade com as nossas visões, com os nossos propósitos, nossos conhecimentos, e de repente esquece que a realidade daquela criatura é outra. E aí é onde entra a necessidade da indulgência. Precisamos ser indulgentes com os irmãos, assim como queríamos ou gostaríamos que os irmãos fossem indulgentes conosco, nas nossas falhas, nos nossos erros, nas nossas dificuldades. Por isso, o chamamento, que é muitíssimo importante: não julgueis para não seres julgados. Eu acho que por aí a gente caminha, compreendendo quem somos, onde estamos, o que fazemos, e aí, a partir disso, compreendendo que cada um é um ser diferente do outro, porque, como diz a espiritualidade, não existe dois espíritos iguais em toda a criação do Pai, somos diferentes em algumas coisas. Então, temos que compreender que o irmão deve estar numa situação diferenciada da nossa, que nós não estamos captando, não estamos percebendo, e por isso, muitas vezes, nos arvoramos em juízes, fazendo julgamentos que certamente despropositados. Muito bem, seu Amadeu. O senhor é um verdadeiro, como diz um amigo meu, um verdadeiro explicador, né? Muito bem explicadinho, como tem um personagem da televisão. Amadeu, o não julgar ainda é algo que vai estar, no nosso modo de ver, muito longe. Tem um amigo nosso lá da federação que diz assim: Tavares, quando você estiver julgando alguém, pode ter certeza absoluta que você está diante de um espelho. Porque a gente só consegue ver os erros, os defeitos e acertos nos outros, aquilo que nós temos na gente.
Então, verdadeiramente, quando nós julgamos alguém, aquele cabo é um caba bom, segundo ele diz, porque tem algo de bom dentro de você. Aquilo é um caba safado, sem vergonha, não vale, como diz o outro, num bom sentido, o que o gato enterra, como dizia a nossa saudosa mãe, é porque a gente também tem essas mesmas possibilidades aí dentro de nós. Nosso irmão Décio, aí um abraço, seu Décio e Dona Marília. Programa maravilhoso. Fraternalmente, um abraço, meu querido. Então, é algo que a gente tem que vencer diariamente. E falar em Dona Marília, aquilo que ela falou ontem, eu achei muito interessante, de forma muito, muito humilde, muito simples. Eu procuro de noite ver. É aquilo que o nosso querido Augustinho falou, recomendou, que normalmente a gente não faz, né? A gente lê a pergunta, acha muito bonito, falar para os outros, mas é muito difícil a gente não fazer. E eu tenho hoje uma experiência agora de manhã extremamente triste, porque nós poderíamos ter feito bem e infelizmente não fizemos. Eu não sei o que é que dói mais, é o mal que a gente faz, que já é inerente a gente, ou o bem que a gente poderia fazer e por uma fração de segundo a gente não fez e fica doendo a 621. Tenho dito, seu Muito bem. Amadeu. Aí, É verdade. olhe bem, nós já temos aqui, porque ontem, no programa, chegaram algumas perguntas, está entendendo? Que eu não fiz justamente para não atrapalhar a dinâmica do programa, que era um piloto, certo? E aí a gente bota a pergunta das pessoas, mas a carga vai cair no seu lombo, como diz o outro, porque era para os outros, né? Mas aí manda ver. Chegou essa pergunta aqui. Quinho, de Ingapó, existe diferença entre movimento espírita e espiritismo? É o que o nosso querido Quinho pergunta. Bom dia, Quinho. Paz e luz com Jesus. Obrigadão aí pela pergunta, pela participação do programa nos domínios da mediunidade aqui pela Web Rádio Estação da Luz. Existe diferença acentuada. Movimento espírita é isso que a gente faz. Nós estamos fazendo agora, nós estamos fazendo o movimento espírita. Nós estamos divulgando a doutrina espírita, nós estamos compartilhando o pouco que sabemos com nossos irmãos, nós estamos idealizando forma de divulgar a doutrina, de nos aproximarmos uns dos outros, contribuir para que a doutrina chegue até os nossos irmãos que ainda não a conhecem. Isso é movimento espírita. Espiritismo, na verdade, é o conjunto doutrinário, é a doutrina como um todo. A composição de todos os ensinamentos, o contexto do Pentateuco, isso é espiritismo. Espiritismo é o que a gente pratica, mas o que a gente faz é um movimento. A gente pratica o espiritismo através do movimento. Em outras palavras, seria mais ou menos isso. Em outras palavras, seria isso. A gente pratica o espiritismo através do movimento. É o movimento que nos impulsiona, que nos proporciona os meios de chegarmos até os nossos irmãos, das mais variadas formas. Certo, meu irmão? Certo. E para completar e assinar embaixo aí o que o nosso irmão Amadeu falou, o movimento, tudo que você vê de equivocado que você possa dizer que esteja no espiritismo se deve única e exclusivamente ao movimento espírita, que somos nós. Então, são os nossos erros, né? São as nossas possibilidades extremamente equivocadas que fazem com que muitas vezes a pessoa diga, não, mas isso... Então, é uma diferença da água para o vinho. O espiritismo é um compêndio de Jesus, dos espíritos superiores, avalizado por Jesus e, lógico, com a chancela de Deus. E aquilo que nós interpretamos, cada um ao seu, muitas vezes, dizer assim, ao seu bondará da vida, esse é que se constitui o movimento espírita, que tem muitos e muitos erros, porque é formado por espíritos imperfeitos. Nós estamos lá naquela categoria dos espíritos imperfeitos, que a partir da pergunta 100, os nossos irmãos nos qualificam. Então, existe, meu amigo Kim, uma diferença grandíssima, certo? E que a gente, com o tempo, esse próprio movimento, ele vai, com certeza, melhorar. Afinal, são
menos de 200 anos, que o Espiritismo está no planeta Terra. Seu Amadeu, tem uma pessoa aí que queria falar com o senhor. Bom dia, dona Francisca Vicente, paz e luz com Jesus. Obrigadão pela sua participação ontem nos nossos estúdios. E obrigado pela sua participação aqui no programa Os Domínios da Mediunidade pela Web Rádio Estação da Luz. Muita paz, que Deus a abençoe. Muito bem, então deixa eu ver aqui, são 8 horas e 14 minutos. Nós estamos, como o senhor Amadeu falou, no programa Estação da Luz, aqui pela Web Rádio e também pelo Facebook, a Web Rádio Estação da Luz. Olavo, lá de Recife, lá de Afogados, ele faz uma pergunta muito interessante. Eu pensei até em colocar ontem, mas como realmente o pinga-fogo estava pingando fogo, não deu tempo. Quais os pontos negativos no Espiritismo? Existe, seu Amadeu? Bom dia, Olavo, paz e luz com Jesus, um abração aí aos nossos conterrâneos, aí na terrinha, que Deus abençoe. Olavo, eu diria que o Espiritismo é luz. Olha, sendo o Espiritismo uma promessa de Jesus, sendo a codificação trazida pelos espíritos elevados, pelos espíritos superiores, sendo a doutrina espírita de ordem divina, não tem erros, não tem defeitos. Os defeitos são nossos. Somos nós, como disse Tavares, nós estávamos comentando anteriormente, ali não nos julgueis, somos nós que fazemos julgamento de conformidade com o nosso ponto de vista. Somos nós que vemos muitas vezes defeito onde não existe, existe acerto, a gente vê erros, porque são nossas observações que nem sempre são corretas, nem sempre são justas. As dificuldades não estão na doutrina espírita, no espiritismo. As dificuldades estão nos praticantes, como Tavares complementou muitíssimo bem, a questão do movimento espírita. Os erros que aparecem são oriundos das pessoas, são pontos de vista, são imposições, são questões que as pessoas têm nelas e exteriorizam. Não são coisas da doutrina. A doutrina, assim como as religiões, são puras, são divinas, porque Deus não criaria ou não permitiria que criasse-se uma doutrina ou uma religião prejudicial à sua criação. Tudo que é feito é dentro dos padrões de seriedade, de justiça e de amor. Assim também é a doutrina espírita. É um conjunto de normas e de leis divinas colocadas ao nosso alcance para que possamos, aprendendo e praticando, possamos crescer, evoluirmos. Como? Fazendo o bem. Porque a doutrina espírita, principalmente na questão do evangelho, é exatamente o evangelho redivivo de Jesus, é a vivência do que Jesus viveu e nos ensinou. Então não existe erro no espiritismo. O que pode existir são pontos de vistas diferenciados de conformidade com a concepção de cada um. Mas a doutrina, no nosso entendimento, não tem erro. Os erros são nossos. E aí, como Tavares disse, os erros estão no movimento espírita, que muitas vezes vê chifre em cabeça de porco. Na verdade, não tem erro na doutrina. Ok? Mais do que ok. A gente poderia dizer assim, se tem algum erro, e aí eu não parto só para o espiritismo, todas as doutrinas que vieram ao planeta Terra são de origem divina. E aí os erros que nelas se enraizaram, já diz no Evangelho, são de origem humana. Então a gente vai pegar, vamos supor, o olho por olho, dente por dente, lá da época, né, de há 3, 5 mil anos atrás, é a lei do Pai, que é a lei de causa e efeito. Só que o homem, né, pegou aquilo ali e fez de uma arbitrariedade imensa. Você pega os 10 mandamentos da lei mosaica, vamos falar só dos 10 mandamentos, é a perfeição. O próprio Evangelho diz que é um frontispício, é um farol em todo o universo. Pegamos o Evangelho de Jesus, que é só de amor, e fizemos tudo o que fizemos. Inquisição, cruzada, todo tipo de maldade, cavaleiros templários. Oxalá queira que não faça a mesma coisa com o espiritismo. Então não é que não tenha erro no espiritismo, é que Deus não joga dados. Então você vai ver isso aí no hinduísmo, você vai ver isso no islamismo,
em todos os ismos possíveis e imagináveis, vai ter a mão de Deus, e essa mão ela é perfeita, porque foi criada pela perfeição. Agora, a nossa visão, aí sim, tem erro no espiritismo? Tem um tal de movimento espírita. Seu Amadeu, eu, seu Nertan, essa turma, seu Divaldo, seu Chico, essa turma toda aí sim que pode propagar, né, essa possibilidade do erro que pode haver em qualquer doutrina, não só no espiritismo, certo? Eu estou aqui, enquanto estou falando, eu estou tentando ver aqui uma pergunta no Livro dos Espíritos, mas eu não consegui encontrar, em que os Espíritos dizem assim: toda crença ela é interessante, desde que conduza o homem ao bem. Então, toda ela é. Então, não é o Espiritismo. Quando nosso querido, só para terminar, quando nosso querido Lutero fez as 33 teses, né, e afixou na abadia, ele estava tentando fazer uma revolução. Os que vieram após ele, e também o que vem depois do Espiritismo, depois de Kardec, é que pode confundir alguma coisa, mas em si é de essência divina, não tem como ter erros. Vamos ver aqui. Olha aqui, Dona Maria José, seu Amadeu. Bom dia, Dona Maria José Viana, paz e luz com Jesus. Obrigado pela participação aqui no Web Rádio Estação da Luz. Kitty Ribeiro, Morandim, que Deus a abençoe, minha querida. Muito obrigado pela sua participação. Então, a gente tem aqui ainda uma pergunta de ontem, né? A gente vai começar pelas de ontem. Já chegaram algumas perguntas aqui. Quem é, meu Deus? Lúcia, sim, tá no final. Lúcia, de Cidade da Esperança, é uma cadeira cativa daqui. Na pergunta ainda faz, deve ser com relação àquela pergunta, o que você ainda faz e por quê? Estaria perguntando sobre algo de errado que se fazia e hoje não faz mais? Ela está perguntando. O objetivo da pergunta era essa. Mas seu Amadeu pode esclarecer bem essa possibilidade, já que ele foi o entrevistado, né? É verdade, minha querida. Que Deus a abençoe e proteja. Veja bem, a pergunta era justamente essa. O que é que eu fazia antes de entrar na doutrina espírita e hoje eu não faço mais? Um monte de coisas. Uma quantidade enorme de coisas que nós fazíamos antes por desconhecimento, movido às vezes por instinto, por sentimentos às vezes até inferiores, às vezes até intuído negativamente. A gente fazia muitas coisas. Por exemplo, eu bebi, eu não era um alcoólatra, nunca fui, graças a Deus, mas eu, como jovem, eu tinha minhas farras, fazia minhas farras, eu bebia, eu dançava, eu gostava de assustados, na minha época era assustados, eu gostava de passear, um monte de coisas que eu fazia, que não eram coisas assim, crimes graves, mas hoje eu não faço mais. Por quê? Porque o tempo que eu deveria... e as energias que eu deveria gastar com aqueles afazeres que não me levaria a nada, apenas a prazeres, hoje eu faço dentro da doutrina com coisas úteis. Eu gasto as minhas energias hoje com coisas úteis. Hoje eu não faço mais aquilo que eu fazia. Por quê? Porque eu aprendi, eu estudando, eu aprendi, eu vivendo, eu aprendi que tem muitas coisas importantes que eu posso fazer, gastar minhas energias com o que é útil para mim e para o meu semelhante. Então, o contexto da pergunta de Tavares antes, e a resposta que nós demos foi nesse sentido, coisas que nós fazíamos, não fazemos mais. Por quê? Nós amadurecemos, nós crescemos, passamos aquela fase dos impulsos da juventude e hoje estamos vivendo uma fase de maturidade, mais consciencioso, mais calmo, mais atencioso. Nós estamos vivendo momentos de diferenças. Diferenças por quê? Por várias razões. Primeiro, os ensinamentos que adquirimos através da doutrina espírita e depois o próprio amadurecimento da criatura, que à medida que ele vai passando, vai vivendo, vai adquirindo conhecimento e vai fazendo as suas escolhas. E as escolhas hoje que eu faço, eu considero-as acertadas. Posso até incorrer naquilo que o Olavo perguntou, posso até estar incorrendo em erros, mas os erros não são da doutrina, os erros são meus. Você? Muito bem, seu Amadeu.
Eu tenho um exemplo de 2 jovens. Um na faixa, seu Amadeu, mais ou menos de 8 para 10 anos, e um outro jovem, já aí na faixa dos 15, 16 anos. Nós temos a Conferne, que é a Confraternização dos Espíritos do Rio Grande do Norte, no período de Carnaval. E uma das confernes mais bonitas que a gente viu foi uma que a gente passou na chuva, terrível. Amiga, a gente passou o tempo todo trabalhando, mas foi linda essa conferne. E lá eu tive 2 exemplos fantásticos. Uma criança, mais ou menos dos seus 8 para 10 anos, na terça-feira, que é o último dia, de manhã, e ele perguntou para mim, era a primeira conferne dele, ele perguntou para mim, Sr. Tavares, é verdade que a conferne termina hoje? Eu digo, é. E quando é que vai ter outro? Eu digo, só no próximo ano, quando o período de carnaval. E ela falou algo belíssimo. Ela disse assim, que bom se amanhã fosse carnaval de novo, para a gente ter uma conferne. Então, uma criança baseado no espiritismo. E um outro foi um jovem. Ele disse para mim textualmente, eu jamais poderia imaginar na minha vida, jovem de 16, 17 anos, não tenho experiência muito grande, que se pudesse divertir tanto sem bebida e sem cigarro. Eu não sabia que se podia... Que bela lição, né? Eu quase me emocionei, tá entendendo? Ele disse, eu não sabia, Sr. Tavares, que a gente podia se divertir tanto sem usar das bebidas e do cigarro. Cigarro tóxico mesmo. Porque normalmente, Perfeito. quando você quer beber, você acha que quanto mais beber, quanto mais fumar. E ele disse, olha, eu nunca me diverti tanto, eu não sabia. Então, isso são coisas que você antigamente fazia e hoje não faz mais. Tem algumas coisas que você continua fazendo, porque o espiritismo, não é porque você entrou no espiritismo que você vai criar asinhas, né? Então, a coisa não funciona bem assim, né? Aí, epa, meu amigo, tem outra pessoa que manda aí abraço para você, seu Amadeu. Neto Frete, bom dia, meu querido. Paz e luz com Jesus. Obrigado por estar conosco aqui no Mecanismo da Mediunidade na Web Rádio Estação da Luz. Que Deus abençoe. Obrigado pela sua presença conosco. Então, olhe bem, a Cristina, né? A Cristina da Candelária. Obsessão pode significar preocupação constante, ideia fixa? Isso pode ser um sinal de possível obsessão? Deve ser o que ela está perguntando, né? Bom dia, Cristina. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Você é tão frequente nos nossos estudos aqui na Web Rádio Estação da Luz. Exatamente, Cristina. Veja bem, a obsessão simples começa exatamente por essa fixação de ideia, o que é denominado de monoideia. Você fixa uma ideia e fica sempre andando em círculo em torno daquilo. E isso é um princípio de obsessão. Os espíritos, não podemos esquecer que os espíritos obsessores, eles são técnicos, eles usam as mais variadas artimanhas, eles têm conhecimento de causa, eles são astutos, e eles procuram nos influenciar naquilo que a gente tem fragilizado. Ora, de repente, vamos imaginar, você quer fazer uma determinada coisa, e você fica sempre pensando naquilo, aquilo gera uma monoideia, você fica, tudo que você faz, aquilo está na sua mente, e isso pode gerar campo para uma influenciação. Não é que você, pensando sempre nas coisas, você esteja sendo obsidiado, não, mas essa fixação permanente, contínua, em torno de determinada coisa, não importa o que seja, pode ser um campo minado que está sendo criado para que você acabe sendo influenciado por aqueles irmãos menos esclarecidos que querem desvirtuar do caminho correto. As obsessões simples começam exatamente por isso, ideias fixas nas coisas. E pode ser uma coisa muitíssimo importante, pode ser uma coisa simples. Acontece que para quem está vivendo aquela experiência,
Essa coisa é a mais importante naquele momento, porque ela aflora na nossa mente com uma força extraordinária, por mais que você tente esquecer, mas é como se alguém estivesse soprando no nosso ouvido o tempo todo. Olha aquilo, pense nisso, veja assim, veja de outro modo, tal. Gera uma série de influenciações que resulta isso num processo obsessivo. Muito bem, Xamã. Ok, Tavares? Ok, nós temos aqui mais perguntas. Nós estamos tentando aqui equacionar a coisa, porque... Qual é que vem agora? Ah, tá aqui. Essa daqui é bem interessante. Somos obsessores quando enganamos, mentimos, manipulando. Isso será... É isso? É isso? Será que nunca fizemos nada disso? Sérgio de Pium. Bom dia, Sérgio. Paz e luz com Jesus. Pois não, Tavares? Eu acho que ele pois não está dizendo, é que ele não está dizendo que ele está sendo obsessor. Ele está se colocando que ele é um obsessor quando ele engana, mente e manipula, né? Sim. Aí nunca fez isso? Claro que nós já fizemos isso. E ainda muitas vezes ele continua fazendo, Sérgio. Muito obrigado pela sua pergunta e a sua participação aqui nos domínios da mediunidade. Veja bem, Sérgio, nós vivemos num mundo de influenciação. A nossa vida é como se você estivesse, vamos imaginar, você está numa redoma, sendo influenciado por quem está dentro dela com você e influenciando quem está com você. Você influencia e é influenciado, porque é isso que acontece. Nós vivemos num mundo de sintonia, eu sintonizo com as coisas e os irmãos sintonizam com as mesmas coisas, eu direciono meus pensamentos, jogo, exteriorizo meus pensamentos, os irmãos captam aquelas ideias que eu estou emanando, se influenciam com elas, eles mandam aquelas ideias, eu capto e também me influencio. Por quê? Porque a gente precisa entender aquela troca que existe num processo de obsessão. A obsessão do encarnado para encarnado, do encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado e vice-versa. Então, no momento que eu minto para alguém, no momento que eu influencio, no momento que eu engano, excepcionalmente querendo impor o meu ponto de vista, não deixa de ser uma influência negativa. E sendo influência negativa, pode gerar processos de compromissos. Porque eu estou tentando subverter a ordem de valores daquelas pessoas, eu estou influenciando negativamente, eu estou me comprometendo e gerando problema para aquelas pessoas. Isso é um processo de influenciação, a gente pode chamar isso de obsessão simples. Não é aquela obsessão que o sujeito quer destruir o outro, mas é um processo obsessivo, eu diria simples, onde a gente trabalha as influenciações com proposta de fazer prevalecer as nossas ideias. Isso é obsessão, entendeu? No nosso ponto de vista, passa por aí. Ok, Tavares? Ok. E aí é que eu me lembrei de Chicó, no Alto da Compadecida, ele com mas você mentia, sério, eu mentia, mas mentia para se defender, porque você era pobre, não sei o quê. Mas eu gostava da mentira, eu terminei gostando. Então, tá vendo? Então a obsessão, ela, lógico que ela se caracteriza pela ação persistente, e quando a gente acha que é ação persistente, que a gente fala assim, acha que o cabo tá lá o dia todinho perturbando, como ocorreu no caso do filme Ghost, em que a mulher fica cantando o tempo todinho para ele. Isso aí já aconteceu, é uma maravilha, porque a real obsessão é aquela que você consegue manipular sem que o cabo conheça. Então, mentindo, né? Manipulando, enganando, coisas que você vai fazendo que, como o Chicó falou, vai terminando gostando disso e achando que é uma defesa sua. E aí, quando a gente vai ver que vai acordar do outro lado, aí o baque é grande porque não era bem assim, né? Exato, Tavares.
É exatamente isso. A persistência, você foi muito feliz em relembrar essa questão, que é uma das definições do processo obsessivo. É a persistência em fazer prevalecer seu ponto de vista, sem que o outro se aperceba. E quando muitas vezes o outro se apercebe, já está gostando. Ou o caso de Chicó, aquele julgamento é ótimo, aquele Deus, aquele Jesus moreninho, talvez da Bahia, Ariano Suassuna era um gênio, né? Muito bom aquele negócio. Mas aquela resposta de Chicó, aquela resposta de Chicó, ela traz uma verdade cristalina para a gente. Você faz tanto que termina gostando, acostuma. E aí se torna no tradicional obsessor. Ok? Porque quando a gente gosta da coisa, a gente já não acha que é errado e pronto. Aí, amigo, o cara tá lá só manipulando de longe, né? Aí aqui, chegou, essa chegou agora, tinha uma antes, mas eu vou pedir permissão aqui a quem é, meu Deus? Eu vou botar essa daqui. Freitas do Alecrim. Sonhos ruins, pesadelos frequentes, indução ao vício, frequente visão de vultos, impressão de ouvir vozes, são fatores de obsessão? Pergunta o nosso irmão Freitas do Alecrim. Perfeito. Se você puder deixar um pouquinho aí na tela para eu ir vendo as coisas e respondendo, fica bem. Veja bem, Freitas, muito obrigado por você participar conosco aqui dos Domínios da Mediunidade. Primeiro, vamos imaginar sonhos. O que são os sonhos? Os sonhos são a emancipação da alma. Quando você dorme, você se desprende do corpo, fica ligado apenas pelo tal cordão prateado, e você entra numa vida espiritual, apenas vinculado ao corpo. Mas você vai exercer atividades, funções, vai trabalhar, vai agir como você estivesse no mundo espiritual que você está, só que você ainda está vinculado ao corpo. Então imagine você, se você está no mundo espiritual, vinculado à prática do bem, trabalhando na prática do bem, isso, obviamente, você vai estar com irmãos encarnados e desencarnados que são trabalhadores de Jesus, estão trabalhando na prática do bem. Vocês estão sendo assistidos por benfeitores espirituais. É óbvio que esses sonhos não podem ser ruins. Esses sonhos são maravilhosos. Você vai, muitas vezes, você sonha, você se sente assim no estado de êxtase. Você não consegue descrever a felicidade que está vivendo naquele momento, no plano espiritual, durante um sonho. Sonhos bons, companhias boas. Sonhos ruins, companhias ruins. Ora, você acredita que um benfeitor espiritual, que ele assume o compromisso de nos educar, nos orientar, nos proteger, nos ensinar, ele vai lhe provocar pesadelos? Em absoluto, jamais. Ele vai provocar o bem, ele vai gerar situações agradáveis, que é aquilo que nós falamos antes. Quanto mais você gosta, quanto mais você se entusiasma, você vivencia aquela experiência agradável, mais estímulo para que você continue fazendo o bem nessa corrente de indução. A indução, na verdade, a indução vício frequente, isso significa espíritos que estão tentando lhe influenciar. Porque um espírito bom, jamais ele vai mandar você fumar, você beber, você se exagerar na vivência sexual, você mentir, você prejudicar. Ele jamais fará isso. São influência de espíritos inferiores, espíritos perseguidores. Pode ser aí um princípio de obsessão. Ver vulto, isso é vidência. Veja bem, você na condição humana, você pode ter o recurso mediúnico da vidência, você pode ter a audiência, você pode se emancipar do corpo, ou seja, se afastar do corpo, como se estivesse dormindo, você entra num transe relativamente superficial e se afasta. São recursos mediúnicos que médios trazem essas possibilidades e vivenciam. Mas, quando você volta ao mundo espiritual, você adquire a visão do mundo espiritual de conformidade com o seu grau evolutivo. Ainda ontem à noite nós estudávamos nos domínios, aliás, no Missionários da Luz, no capítulo 3, Desenvolvimento Mediúnico, e André Luiz
chamado por Alexandre para observar um irmão que estava na reunião mediúnica querendo ser psicógrafo. E aí André Luiz observa o homem, mas Alexandre aplica energia magnética, André Luiz adquire um potencial de visão profunda e vai ver os órgãos que estão sendo afetados pelas lavas geradas pela mente do candidato à mediunidade. Ora, foi necessário que André Luiz, mesmo na condição espiritual, recebesse influxos de energia magnética para aumentar a sua capacidade de evidência. Aí você, na vida contínua hoje, você é médium, você não consegue ver com clareza, mas você vê vulto. Isso é mediunidade de evidência. O que é que você precisa fazer? Estudar, educar essa mediunidade, trabalhar essa mediunidade para que você, fazendo o bem, consiga ver quem é que está aparecendo apenas em condição de vulto. Essas impressões de ouvir vozes também é audiência. Você é médio auditivo, você consegue ouvir o mundo espiritual. O que é que você tem que fazer? Estudar para entender o que é que você tem e como utilizar esse recurso na prática do bem. São fatores de obsessão, com exceção dos sonhos, os sonhos ruins, pesadelo, indução, essas coisas, com absoluta certeza são fatores que podem induzir a um processo obsessivo. Pode não estar acontecendo ainda, mas pode ser o pontapé inicial do jogo. Ok, Tavares? Ok. E com relação a sonhos ruins, o nosso querido Barnabé, grande humorista, ele dizia assim, eu sonhei, a música que ele fazia, eu sonhei que estava acordado, acordei para ver e estava dormindo. Eu acho que apenas tirando aí a indução ao vício, que aí realmente é um fator de obsessão, de fraqueza espiritual, o resto não quer dizer necessariamente que seja mesmo o sonho ruim. Exatamente. Não é, porque muitas vezes o sonho ruim é uma demonstração que o nosso mentor faz. Olha, Tavares, você está errado, caba. O caba chama a gente na grande e o que é que a gente faz? Vem com aquele pesadelo, que nem todo pesadelo, muitas vezes, pode ser uma perseguição. Pode ser aquilo que você, voltou para o plano espiritual, Tavares, meu amigo Matheus, falou, combinamos assim, você está fazendo errado de novo, aquilo volta para a gente com a impressão ruim que você levou, né, uma observação. Lógico que o mentor não vai fazer isso a toda hora, a todo instante, porque ele está trabalhando para o bem. Mas isso são processos possíveis de mediunidade e podem ser processos também de obsessão, caso a gente não venha a ter os devidos cuidados. Aí, realmente, né, ver espírito a toda hora e a todo instante, ouvir voz a toda hora. Aí, amigo velho, tem que correr porque o negócio é danado. Mas, seu menino, nós temos aqui uma... Tavares, só concluindo o seu raciocínio, foi justamente nesse sentido. Pesadelo, essas coisas, você lembrou muito bem, me fez refletir mais. Veja bem, você é dono de toda uma memória da sua existência. Você pode perfeitamente, no desdobramento do sono, afastado das amarras do corpo físico, com mais liberdade, você fazer uma viagem interior num processo de personismo e você localizar nas informações que você tem no seu subconsciente experiências extremamente desagradáveis, que pode ser provocada pelos benfeitores espirituais ou você mesmo viaja lá. Você vivencia aquilo, e aí quando você desperta, meu Deus, eu ainda faço uma coisa dessa, é um choque de arrumação que, olha, trava os 4 pneus e você sai se arrastando naquela freada. Agora, como você mesmo lembrou, Tavares, a persistência desses sonhos ruins, desses pesadelos, dessas induções do vício, aí com certeza pode estar caminhando para um processo obsessivo. Ok? Hoje mesmo eu tive um pesadelo, eu tive um sonho extremamente ruim. Mas naquele sonho eu acordei, eu tinha um compromisso de 5 horas, que eu tinha que estar num local, e eu estava dormindo. Eu acho que os cabas deram um freio de arrumação desse. Vamos botar aqui o negócio, que ele acorda logo. E realmente acordei, já estava um pouco atrasado, saí feito porque eu tinha que fazer isso muito cedo para estar aqui com o senhor, recebendo essas lições imorredoras. Agora, quem quer receber lições imorredoras? Antes disso, nosso irmão Décio, olha aí,
Que grandeza, senhor Amadeu, uma lição de esclarecimento dessa lá de São Paulo, que amanhã fará o programa conosco, aí vai ser Rio Grande do Norte, São Paulo, Bahia. O negócio vai ser um triângulo amanhã, maravilhoso. Vai ser um tripé bonito. Vou ver se eu participo, Tavares. Eu tenho um compromisso amanhã de manhã, mas vou ver se eu participo lá com o nosso irmão Décio. Muito obrigado, meu querido irmão. Paz e luz com Jesus. E vai ser o capítulo 1, né? Não vim destruir ele, porque ele agora vai fazer uma sequência do estudo do Evangelho. Mas também quem quer instrução é Dona Francisca Vicente. Ela pergunta de vestibular, eu pensei que era pergunta fácil, eu ia até responder, mas essa daí eu vou deixar chamar dele. Como identificar quando os pensamentos são meus ou do irmão? Deve ser isso que ela deve estar perguntando. Como é que eu consigo identificar que sou eu ou é o Zé Pilintra, com todo o respeito, que está aqui do lado, ou o mentor espiritual que também está do lado? Olha, por favor, não que Zé Pilintra seja espírito equivocado. É meu amigo particular. Perfeito. Bom dia, minha querida Francisca, paz e luz com Jesus. Obrigadão pela sua participação e pela pergunta tão inteligente. Veja bem, Francisca, a gente vê isso com muita clareza nos nossos estudos da educação da mediunidade, mais precisamente na prática mediúnica da psicografia. Divaldo Pereira Franco nos orienta com muita propriedade. Ele diz o seguinte: quando você está treinando psicografia, você senta à mesa, faz todo aquele preparo inicial, está com o lápis na mão, o papel à sua frente, e aí, de repente, a orientação é que você comece a escrever aquilo que vai passando na sua mente. Porque há métodos, por exemplo, o pessoal lá da Federação Espírita de São Paulo, o pessoal ligado a Rustem, eles esperam que o espírito se utilize do seu braço e escreva mecanicamente. Se você não é médium mecânico, não vai escrever. Mas a orientação da FEB, que se propaga por todo o Brasil, sugere o seguinte: você vai pegar o lápis e vai começar a escrever aquelas ideias que vão passando na sua mente. Você vai escrevendo. Quando você termina o trabalho, a sessão, que você vai fazer as leituras, você vai descobrir o que é seu e o que não é. Porque como é que você vai descobrir? Porque você conhece seu vocabulário, você conhece as suas ideias, suas aptidões, você conhece aquilo que você usa diariamente, continuamente. Mas vão aparecer ali expressões, frases, às vezes parágrafos de coisas que você não domina, que você está sabendo naquela hora, ou que você não trabalha aquilo. Aí você vai perceber que aquele pensamento que chegou a você foi influenciação, foi intuição, e os demais são seus. Você vai descobrir quando você usa aquilo que você usa diariamente, são as suas coisas do dia a dia, e quando aparece aquilo que você não tem conhecimento, experiências que você desconhece, coisas que você descobre naquele momento, aquilo são influenciações, ou seja, são pensamentos alheios que chegam até você, através do processo da indução de pensamento ou da telepatia, da influenciação. Ok? Ok, senhor Amadeu. Eu dei uma saidinha aqui, eu fui ali no planeta Júpiter e voltei. A mãe internet está brincando com a gente, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Qual era a pergunta que eu ia botar aqui? Ah, tá aqui, essa daqui. Ela chegou antes dessa pergunta do Freitas, mas eu achei muito interessante. Não que eu não esteja achando essa também aqui bastante interessante. É do Júnior, cadeira cativa aqui de Nova Parnamirim. Haverá uma fascinação em grupos espíritas, em vez de ser numa pessoa, num grupo. Isso acontece por quê? Bom dia, Júnior. Muito obrigado, Júnior, de Nova Parnamirim. Muito obrigado pela sua pergunta, mais uma vez, pela sua participação aqui nos domínios da mediunidade. Júnior, acontece muito. Veja bem, quando a gente fala em fascinação, não estamos individualizando. Olha, só o fulano de tal está sendo fascinado. Não. Os irmãos espirituais, eles fascinam não apenas a individualidade, eles fascinam um grupo, fascinam toda a casa. E é por isso que está lá no Livro dos Médiuns dizendo o seguinte: os irmãos
e aí espíritos altamente inteligentes, ardilosos, eles podem influenciar uma pessoa, um grupo, uma casa, duas casas, mas eles não conseguem influenciar todo mundo. Vai aparecer alguém, ou uma casa espírita, ou um grupo espírita, e vai perceber que aquilo que está sendo objeto da influenciação é uma mentira, é uma farsa. E aí é descoberta essa façanha do irmão espiritual. Agora, o trabalho do obsessor é justamente aglutinar o maior número possível. Ora, se ele está fascinando alguém individualmente, é uma coisa. Mas se ele está fascinando alguém dentro de uma casa espírita, se ele puder fascinar todo o grupo, se ele puder envolver toda a casa e destruir o trabalho, para ele é uma vitória incomensurável. Então, precisamos entender, assim como as individualidades, os grupos também são altamente influenciáveis. E é onde muitas vezes se acentua com mais frequências, porque no grupo é mais fácil de gerar desarmonia, discórdia, intriga, milindres, ficam influenciando um e outro, aí de repente as pessoas começam a se sentir o dono da bola, e quando menos espera, está todo mundo envolvido naquela façanha sem se aperceberem disso. É um trabalho do obsessor. Portanto, é perfeitamente compreensível que ocorram obsessões ou fascinações em pessoas individuais, em grupos e até nas casas espíritas. Agora, okay? Normalmente, por que isso ocorre? É por fraqueza desse grupo, seu Amadeu? Olha, tá, várias coisas podem contribuir para isso. Veja bem, primeiro, há irmãos que entram na doutrina espírita, a doutrina não entra neles, eles vão para dentro da casa apenas figurativamente, estão mais preocupados com o fenômeno do que com a essência doutrinária e a causa de Jesus que eles abraçam, se sentem os donos da bola, sabem tudo, e muitas vezes os benfeitores espirituais permitem que em determinadas situações ocorram para servir de despertar de consciência daquele grupo. Ora, mas aí você vai ver uma série de coisas. Se você der uma parada e observar o que era o estudo mediúnico há 30, 40, 50 anos atrás, era uma coisa. Você aprendia sofrendo. Você entrava na casa cheio de vícios, cheio de coisas, era colocado na prática mediúnica e você ia aprendendo gradativamente à medida que ia praticando. Isso era uma coisa. Hoje você tem essa metodologia excepcional, o estudo sistematizado, o estudo da educação da mediunidade, fracionados em módulos, onde você vai aprendendo as etapas de um processo de manifestação. Isso facilita enormemente a atividade mediúnica. Você aprende, e a cada 6 meses você aprende uma face ou uma fase de um fenômeno mediúnico, ou seja, de uma manifestação psicofônica ou psicográfica. Ora, mas muitas casas ainda usam aquela metodologia antiga, acho que as federações são manipuladores que querem tomar até o patrimônio da casa, e eles se distanciam das orientações doutrinárias oriundas da Federação Espírita Brasileira, começam a fazer espiritismo à moda da casa. Fazem certo, erram muito, fazem caridade, sim, mas eles estão muito mais susceptíveis de influenciações do que aqueles que seguem a orientação doutrinária, seguem a orientação mediúnica, que vive cuidando uns dos outros, como diz Divaldo. Uma reunião mediúnica é um ser coletivo, mas para que a reunião seja um ser coletivo, é necessário que os integrantes da equipe se coletivizem, eles estejam sempre se observando, olhando, não no sentido de perseguição, de maldade, mas no sentido de orar e vigiar para que se protejam, o que nem sempre acontece. O sujeito vai na casa espírita, faz a sua tarefa, volta para a sua vidinha normal. Reforma, mudança, nem pensar, porque o estágio que se encontra, acham que já estão salvos porque estão trabalhando, isso é o suficiente para eles. Quando, na verdade, o caminho é muito mais longo e muito mais difícil. Ok? Muito bem, meu amigo. É o tal do feixe de vara que o seu Bezerra de Menezes nos fala. Para nossa irmã Francisca, que perguntou, acho que foi Francisca, dê uma olhadinha, querida, nas questões 456 até 480, que fala justamente sobre a influência no pensamento e principalmente a 461, né? Essa 461 aí é de danada, certo? O Kardec é um perguntador oficial,
Eu não sou professor, eu sou apenas um simples e reles perguntador. Muito bem, senhor Amadeu. Dito isso, nós temos aqui, Francisca manda agradecer a você pelos ensinamentos, né? Sim. Eu queria colocar isso aqui, na realidade não é... Deixa eu só tirar aqui a Francisca, por favor. Eu queria só que o senhor comentasse, porque lá no livro dos médiuns, no item desobsessão, ele fala de nove fatores, deixa eu ver aqui, 9 fatores que, na realidade, denota que a obsessão já está, como diz o outro, com os pés fincados. E aí eu vou ler e o senhor faz uma observação. E os imortais começam assim: a persistência de um espírito em se comunicar, queira o médium, queira ou não o médium, pela escrita, psicografia, pela audição, pela pitologia, que é ruídos, pancadas, etc., opondo-se que outros espíritos o façam. Traduzindo para o português de Portugal e o português de Brasil, o que é que os espíritos querem dizer para a gente quando isso ocorre, esse sintoma da obsessão já está devidamente instalado? Veja bem, meu querido, paz e luz com Jesus. São duas coisas bastante distintas. Primeiro, nós estamos falando aqui de persistência. A persistência de um espírito em se comunicar única e exclusivamente por aquele médium. Evitar que outros espíritos o façam também, quer seja pela escrita, pela audição, pela psicografia, por qualquer meio que seja possível que um médium faculte. Essa persistência caracteriza um princípio obsessivo. É diferente de, por exemplo, você estar numa reunião mediúnica, o médium se coloca à disposição da causa de Jesus, chega um espírito querendo se manifestar. E aí ele insiste com aquele médium, faz o maior estardalhaço para se manifestar e o médium se segurando. Porque a gente precisa entender que o médium é um canal, mas ele é o controlador desse dique. Só passa por ele o que ele quer. O médium de educação mediúnica, educada, controlada, ele faz isso, ele controla a ação do irmão por seu intermédio. Então o médium pode perfeitamente perceber que aquela comunicação não é pertinente, a energia que ele está percebendo, está fazendo leitura, que é um espírito não muito agradável, mas o que é que ele deve fazer? Simplesmente rejeitar porque o espírito não emana energias amoráveis, etc.? Não. Para isso existe a coordenação dos trabalhos mediúnicos. O médium deve fazer o quê? Meu irmão, olha, tem um espírito aqui que está insistindo, já insistiu, pode até dizer a persistência dele na audição, na psicofonia, na psicografia, sei lá, nas coisas que já aconteceram, e eu estou me segurando. O que é que eu faço? Aí a decisão deixa de ser do médium, passa a ser do dirigente espiritual. O que é que ele vai fazer, o dirigente da reunião? O dirigente da reunião vai procurar sintonia com o mundo espiritual, e o dirigente espiritual que já autorizou o irmão ir ali, com certeza vai facultar a manifestação, mas aí o dirigente encarnado vai pedir aos médios que aumentem o seu padrão vibratório para auxiliarmos aquele irmão que vai buscar uma manifestação psicofônica ou psicográfica através daquele médium que ele insistiu ou de outro, e aí vai ocorrer a manifestação num clima de segurança. É importante lembrar, porque quando o espírito procura um médium, não é que ele seja o obsessor ou que o médium seja obsidiado. É porque aquele médium tem recursos que facultam melhor a manifestação daquele espírito, ou seja, há uma sintonia melhor, uma vibração mais consistente do médium com o espírito, e aí oportuna-se essa manifestação. Portanto, é muito importante a gente lembrar a insistência do espírito se manifestar, muitas vezes pedindo socorro, querendo orientação, pedindo informação de parente, é uma coisa. A persistência do espírito se manifestar numa reunião é uma coisa. A persistência do espírito em se comunicar só ele, por intermédio desse ou daquele médium, aí isso sim, é um processo obsessivo, é uma obsessão
simples que está sendo iniciada. Ok? Ok, seu Amadeu. E eu tenho um exemplo muito claro, quando eu fiz a parte experimental 2 lá na federação, o coordenador normalmente é Assis, e nesse dia ele faltou. Foi fazer um trabalho fora, ele não pôde vir. E ficou um outro rapaz também muito seguro, e uma médium lá, no final, ela deu uma mensagem psicofônica e solicitava que lá na frente, porque o senhor sabe que lá na frente a gente faz o que falou no grupo, algum recado, alguma mensagem, Faz e o ela apoio mediúnico. mas lá na frente, quando a gente volta para fazer, aí diz o que foi que fez no grupo, e essa entidade ela pediu para dar uma mensagem de paz, não sei o quê, mas na realidade era algo assim que eu, particularmente, digo, eu não faria isso, o coordenador fez. Eu achei assim um pouco muito fora do contexto, que estou pedindo isso aqui e tudo mais. Sei que na outra semana Assis voltou. E o espírito voltou a fazer a mesma coisa. E disse que, e foi até assim, mas você não fez do jeito que eu mandei. Aí, seu Assis, irmão, aquele jeito, em nome de Jesus, meu filho, pai, descobriu o cara, nunca mais estava voltando. Então, você tem a ver como é sucinto, né? Dentro de uma federativa, numa reunião mediúnica, mas o irmão penetrou e se deixa, meu amigo, ele vai embora. Aí é assim, lógico, com a experiência, com certeza. Com a botou um freio de arrumação. Seu Amadeu, dona Dalva me ligou agora, é por isso que eu desapareci um pouquinho. Ela quer falar com o senhor, ela está sem seu telefone, mas eu vou passar o telefone. Passar o telefone não, porque o senhor ainda vai precisar, porque eu preciso do senhor sexta-feira. Mas o número, com certeza eu vou passar. Mas deu uma ligadinha que ela quer falar com o senhor, dona Dalva, lá da Pomada. Pode mandar para o meu WhatsApp. Tá certo. Aí, olhe bem, meu amigo, nós já estamos aí no final do programa. Eu quero agora, se o amigo permitir, deixa eu tirar esse negócio aqui da frente, falar sobre o que é que nós vamos ter hoje. Hoje à noite nós vamos ter, a partir das 19 horas, o pessoal lá da Federação Espírita da Flórida, o nosso irmão Marcelo Neto, carioca, tricolor de coração, sua esposa Andréia Neto e a Tereza Aires, que fazem parte da Federação Espírita da Flórida, vão falar sobre o movimento espírita e também vão defender o tema que foi sugerido pela Andréia, que são os bons espíritas. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso hoje. Amanhã nós continuamos na América, mas com o nosso irmão Marquense Melo, nosso Tatá Melo, filho do nosso querido Jacó Melo e neto de Dona Dagmar. Ele vai estar falando sobre uma frase de Jesus muito interessante. Eu, porém, vos digo, nosso irmão Marquense é lá do grupo espírita Gotinhas de Luz, lá do estado de Massachusetts. Isso na terça-feira. Na quarta-feira, o nosso querido Edson Barbosa, 35 anos de experiência com medicina da alma, e Fábio Dionísio estarão aqui conosco, fazendo o seu programa, pode dizer, até programa semanal, porque toda quarta-feira o Edson e o Fábio sempre estão aqui com a gente. E na quinta-feira, seu Amadeu, um momento todo interessante, maravilhoso, porque nós vamos falar sobre o homem de bem, não é um homem de bem, não, é o homem de bem mesmo, né? O nosso querido Ismael Ramos das Neves vamos estar aqui fazendo um programa, e os seus amigos, entre os quais a própria irmã dele, Terezinha, e a Mércia, sua sobrinha, nosso irmão Zé Soares, o Genilda, né? Chiquinho, enfermeiro, e outros vão estar aqui falando sobre o que nosso irmão Ismael Ramos das Neves deixou como legado do seu trabalho incansável e incessante em relação à divulgação do espiritismo e os postulados da doutrina espírita. Na sexta-feira, lá de Brasília, o nosso irmão Carlos Capete vai fazer um estudo sobre o espiritismo em época de pandemia. Ele faz parte da Federação Espírita Brasileira e ele é da diretoria de estudos, menos o estudo mediúnico, mas todos os outros estudos ele é o responsável. Ficamos no sábado em Brasília, porque o nosso irmão
André Siqueira, também da Federação Espírita Brasileira, vai estar aqui falando sobre as parábolas de Jesus. Só que o nosso irmão André Siqueira é aqui do Rio Grande do Norte, filho de Nicolau Siqueira, vai estar aqui conosco no sábado próximo. Então, essa é a nossa programação. Sem esquecer que amanhã, terça-feira, Construindo Pontos para o Futuro, a partir das 8 horas da manhã, com o nosso irmão Décio Soares e toda a sua turma, vai fazer um estudo com o pessoal da Bahia, esqueci o nome da cidade lá que ele me disse, lá na Bahia, um centro espírita está fazendo aniversário, e vai ser o capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei. E na quarta-feira, Alexandre Santos, a partir das 8 horas da manhã, e sua turma, vão estar falando sobre as encarnações e reencarnações no Brasil, ou reencarnação a nível da ciência, do nosso querido Hernani Guimarães. Um livro que ele até escreveu. Então, um trabalho muito bonito. Meu amigo Amadeu, tenho dito tudo isso, tenho que agradecer ao senhor, essa boa vontade, o senhor não está em casa, aí num carro, sentado aí confortavelmente, e fez o programa conosco. Nós só temos a agradecer e pedir ao senhor que nos brinde com a verbe em relação à prece de encerramento. Meu querido irmão Tavares, meus diletos irmãos e irmãs que nos acompanham através da Web Rádio Estação da Luz, através do Facebook, esse é realmente um momento auspicioso, porque é o momento de agradecermos a Deus primeiramente pela vida, agradecemos ao Mestre Jesus por ter nos facultado a oportunidade de hoje estarmos nessa doutrina maravilhosa. Agradecemos a assistência recebida pelos irmãos espirituais que nos orientaram, nos intuíram naquilo que chegou ao nosso alcance para repassarmos para os nossos irmãos. É motivo de grandes agradecimentos. Por você, Tavares, que criou esse canal de divulgação da doutrina espírita e nos possibilita nos reunirmos aqui para que, em nome de Jesus, possamos chegar aos nossos irmãos e que essa mensagem que foi transmitida nesta manhã possa arrefecer as dores e os sofrimentos, levar o lenitivo, o despertar de consciência àqueles que sofrem e também o lazer para aqueles que se dedicam à causa do bem. Permite-nos, Senhor Jesus, que externando os nossos mais sinceros agradecimentos, possamos externar esses agradecimentos à vossa majestade, proferindo a vossa prece, que foi dita há 2000 anos atrás, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos nossos ofensores. Não nos deixeis cair nas tentações, no livro de todos os males. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa passagem para a vida eterna. Recebei, Mestre amado Jesus, as nossas rogativas. Transformai-as em remédios para as nossas doenças do corpo e da alma. Espalhes as tuas bênçãos e o teu amor sobre todos os necessitados em todos os segmentos da criação de nosso Pai. E com esses propósitos, amado Mestre Jesus, com a anuência de Deus nosso Pai, vos pedimos a permissão para concluirmos o nosso programa nos domínios da mediunidade pela Web Rádio Estação da Luz, com muita paz e com muita harmonia em nossos corações. Bom dia, Brasil! Bom dia. E a cidade, o Décio mandou aí, Caculé, na Bahia, amanhã, São Paulo, okay. Caculé e Natal. Pense numa trinca boa. Muito obrigado, pense meu amigo. Pense no trabalho bonito. Tá ok, seu menino? Eu vou fazer minha radiografia agora, tá ok? Você mandou o telefone, dona Dalva? Vou mandar agora e vou mandar para ela o seu também. É dona Dalva lá de João Pessoa, é? Da Pomada. Tá bom, tudo bem, meu querido. Tchau, tchau. Tchau.